Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Me chamo Endrigo Campos e venho trazer aqui nesse vídeo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Mateus 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda ou basta dizer uma palavra, e o meu servo, o meu rapaz, será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo-se Jesus isto, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e Ocidente, tomarão os lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ele virá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Bom, essa palavra você conhece ela, esse texto, Mateus capítulo 8. Se você já leu o Novo Testamento e já passou do capítulo 8, pelo menos, eu acredito que você leu esse texto. Fala do centurião de Cafarnaum, o centurião que foi designado para guardar Cafarnaum. Dia de quinta sempre fica diferente, dia de quarta sempre fica diferente esse retorno, né? Por que será? Centurião de Cafarnaum, ele estava designado, era um soldado romano, que estava designado para guardar aquela cidade. A guarda romana era, os centuriões romanos, era a guarda de elite do império que governava na época, o Império Romano. E, por acaso, estava ali naquele lugar Jesus, em Cafarnaum, e ele estava fazendo milagres naquele lugar. Ele era conhecido como o Messias de Israel. Então todos que olhavam para Jesus tinham nele alguma esperança, porque o que compreende ser um Messias? É o Salvador, o Redentor, aquele que alivia a dor e o sofrimento das pessoas. Provavelmente esse centurião deve ter visto ou ouvido falar bastante de Jesus, porque Jesus era muito popular. Ainda que ele não quisesse, onde que ele passava, as multidões alvoroçavam, as multidões ficavam frenéticas, se aglomeravam, porque onde Jesus passava, o cego de nascença via, o paralítico saltava e andava, os leprosos tinham peles de bebê, multidões eram alimentadas. Então esses milagres iam se propagando e atraindo muita gente. Com certeza em Cafarnaum, esse centurião ouviu falar de um curandeiro, de um taumaturgo, de um profeta, ou que o próprio Messias havia chegado na pessoa de Jesus. E, por coincidência, esse centurião tinha um criado, um servo, provavelmente que era um escravo, era o comuns ali, o tráfico, ou era comuns a comercialização de escravos, a escravatura. Podia-se ter escravos, né? Empregados como nós temos hoje, só que escravos, que serviam reis, governadores, pessoas de alto poder aquisitivo. E esse centurião possuía escravos, servos, possuía funcionários. E este funcionário, este servo ou escravo,
devia ser muito afeiçoado dele, devia tratar ele como um filho. Ele fica muito doente, está muito doente. E o centurião vai até Jesus, não rogar por ele, mas rogar pelo escravo, pelo servo. E aí você conhece a passagem. Jesus pede para ir na casa dele, o centurião: não, eu não sou digno de que você entre na minha casa, basta tu dizer uma palavra, e o meu servo será curado. Você conhece a passagem? Nunca vi tanta fé, nem em Israel. Vai, conforme creste, seja feito. E a passagem, não tem nos evangelhos uma demonstração de fé igual a desse homem. Não tem. Por quê? Fala um negócio para mim. Se Jesus vier aqui falar para você: eu quero ir lá na sua casa, o que você vai fazer? Claro, vamos. Vou lá na sua casa. O centurião: não, eu não sou digno que entre em minha casa. Jesus: tá, mas não está doente o seu servo? Tá, mas eu quero ir lá curar ele. Não, mas ele não está doente? Tá, e eu quero ir lá na sua casa, mas não vai. O que eu faço então? O senhor não precisa ir lá, o senhor já está lá, basta tu dizer uma palavra. Quantas? Uma, e ele será curado. Jesus nem deu a palavra: vai, pode ir, conforme creste seja feito. E a Bíblia diz que na mesma hora que Jesus falou, o centurião demorou para chegar em casa. Quando ele chegou, estava curado. Só que os funcionários dele falaram: olha, ele foi curado há tantos minutos. O centurião, era a hora que ele falou. Ele não foi curado a hora que o centurião chegou, a hora que Jesus falou lá, já estava curado. Só que eu não quero falar do centurião. A passagem é muito famosa, o centurião é muito famoso. Eu quero falar de outro personagem. Eu quero falar do servo, do coadjuvante, do figurante, daquele que estava acamado, do doente. É sobre ele que eu quero falar, o servo. A Bíblia diz aqui que o centurião foi clamar por um servo que estava em casa, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eu quero falar aqui deste homem. Ele é o retrato de muitos de nós. Esse homem que aqui narrado não tem nome, não é citado a árvore genealógica dele. A única coisa que se sabe dele é que ele tem um ofício, ele é escravo de um centurião. E o segundo, ele está sofrendo paralisia na cama. É um moribundo, um Zé Ninguém, um coadjuvante, mais um namás, um qualquer, como há milhares no mundo, ou milhares no nosso meio, nesse estado. E esse personagem que não é famoso, que não é comum, que não é conhecido, que está no esquecimento, e a própria Bíblia, ela descreve ele muito discretamente, é o personagem aqui essa noite. Qual que era o estado que se encontrava esse Zé Ninguém? A Bíblia diz que ele estava em casa, na cama, ele estava acamado, ele estava no seu leito. Um escravo, um funcionário, normalmente não fica na sua cama. Um trabalhador não passa o dia dele na cama. Ele estar na cama demonstra que esse homem estava ele estava passando mal, ele estava com uma enfermidade, ele não estava bem. Algo estava acontecendo com esse rapaz, que o deixou acamado, que o deixou enfermo, que o deixou prostrado. Acamado, prostrado. Por incrível que pareça, o mês de janeiro de 2015 já passou.
Nós já estamos em fevereiro sem eu saber que chegou janeiro. E já parece ser um dia, um ano de nuvens negras, de batalhas pela frente. E talvez essas batalhas tenham um fim, um propósito: colocar você na cama, deixar você prostrado. Ou talvez você já está prostrado, como esse homem estava na cama. Alguma coisa ocorreu que colocou ele na cama. Alguma coisa encerrou as atividades daquele homem. Alguma coisa deixou aquele homem prostrado. Às vezes o que deixa a gente na cama, ô Adriano, não é só um câncer. Às vezes a depressão deixa a gente na cama. Às vezes não a depressão, a desilusão deixa a gente na cama. A decepção. Você marcou de levantar 7h30, é meio-dia, você está na cama ainda, por causa da decepção, da amargura. Era o estado desse homem. Estava em casa, na cama. Você já viu gente assim? Fica em casa, sem ninguém, na cama. Ou pessoas que estão assim, alguma coisa ocorreu e quebrou as duas rótulas, prostrou, jogou a toalha, não aguento mais. Não, dessa vez foi a gota d'água. Cama. Ele estava na cama, paralítico. O que colocou ele na cama? Ele sofria de paralisia. Na época de Jesus, era muito comum a paralisia. Você até lembra na década de 80 e 90, as campanhas aqui no Brasil para paralisia infantil, a gotinha, né? Aquela vacina. E a paralisia atrofia os músculos, os nervos, enrijece e impede a pessoa de se locomover e andar. E aí vai, depende do grau da atrofia, da paralisia, pode ser quase que no corpo todo. Aquele homem sofria de paralisia, estava paralisado, tinha todos os seus movimentos comprometidos. Alguma coisa ocorreu com ele, alguma doença grave aquele homem pegou, alguma infecção que causou paralisia. Então o homem estava na cama inerte, imóvel, paralisado. Talvez você esteja assim. Alguma coisa ocorreu que está te paralisando. Você está sofrendo uma paralisia. Não tem desejo de fazer nada. Não tem desejo de sonhar. Não tem ânimo para fazer nada. Ou você está sentindo assim, ó, não paralisei ainda não, mas eu andava assim, ó, agora eu estou andando assim, 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 não parei ainda, mas parece que eu estou me atrofiando, paralisando, dia após dia. Por quê? Por causa do que eu estou sofrendo, do que eu estou passando. Paralisado, um estado crítico. Você já conversou com pessoas? Então, não sei o que, tal, meia hora ia ser, né, ela? Hã? Não sei. Hã? Aérea, alienada do mundo. Você não viu lá o telefone? É, tocando, foi 10 vezes. O troco, você não pegou o troco? O troco? É, o troco. O cinto, não vai pôr o cinto, sinal, tá verde. Tá verde? Tem graça, né? Tá verde. Tá alienada. Paralisou. 2h30, não vai fazer comida não? 2h30? Para que fazer comida?
A gente come, ser humano, comida, vida, comer. Filho, 10h30, vai trabalhar não? Hoje não. Casa com um cara desse não, minha filha. 10h30, hoje não? Ixi. Mas acontece. Paralisia. Está lendo o Novo Testamento faz 8 meses. Onde você está? Mateus. Mateus que capítulo? Só Mateus. Mas não está nem no 1. Não, eu só consegui abrir o novo. Chega agora para passar a primeira folha. Meu Deus. Paralisou. Aí vai orar. Senhor meu Deus. Acabou. Eu estou te falando que existe. Ai meu Deus, eu não consigo nem orar. Tem gente assim, igreja. Tem gente sofrendo isso aqui. É o homem. Imagina a cena. Está lá, 3 horas da tarde. Imóvel na cama. Paralisado. Talvez você está assim, você parou no tempo. Pega seus últimos 2 anos, o que você evoluiu? Nada. Você comprou, vendeu? Nada. Estudou? Nada. Experiência com Deus? Nada. Pastor, parece que eu estou assim, ó. Paralisado. Por quê? Tem uma causa. Não me culpa não, pastor. Alguma coisa causou isso aí. O trauma, uma crise, uma queda. E me trouxe essa paralisia. Tem pessoas que sofrem divórcios traumáticos, paralisa. Tem pessoas que têm a perda de um ente querido, vai a óbito, paralisa. Tem pessoas que sabem que quebraram, perderam tudo, paralisa. Da noite para o dia, perderam tudo. Olha o estado daquele homem. Vamos ver a continuação. Sofrendo horrivelmente. E o engraçado é que a Bíblia faz questão de dar detalhes. Igreja, tudo isso trazia sofrimento. O motivo do centurião ter ido até Jesus não é só porque ele estava paralisado. O cara pode estar paralisado, está bem. Não é só porque estava na cama, mas é porque o centurião estava vendo a dor do homem, o sofrimento do homem, o labor do homem. Essa palavra sofrimento, o trem não está aqui à toa. Você não está à toa. Isso que foi escrito no hebraico, traduzido para o grego, a Septuaginta. E na língua grega, sofrimento aqui, sabe o texto que o autor usou? A palavra para escrever sofrimento? Tortura. Ele está sendo torturado naquela cama. É uma tortura passar aqui e ver ele naquele estado. É desumano aquilo ali. Eu não consigo, eu vou dormir e escuto o gemido dele. Eu vejo a dificuldade que ele tem de estar ali. Está sofrendo, é um sofrimento aquilo. Eu não aguento, eu queria trocar de lugar com ele. Por quê? Porque a situação chega num nível. Meu irmão, se o centurião fosse falar de Jesus e ele cresce, ele era curado. Ou se Jesus fosse lá, você crê. Mas ele não tinha condição nem de crer. Nem de crer. Não é o fundo do poço isso? Você não está se identificando, isso aqui não está entrando nas suas entranhas. Pastor, parece um pesadelo que você está pregando, mas é a mais pura verdade, pastor. Eu estou querendo desviar de cá, de lá, mas não adianta, o tapa já pegou, o bofetão já me atingiu. Eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Não é só crer, mas eu não consigo crer. Porque é tão simples, se crer, acontece tudo. Se crer, verás a glória de Deus. Se crer, é curado. Se crer, salva a família. Se crer, o poder de Deus desce
Se crê, meu irmão, os montes se removem, os túmulos se abrem, os mortos ressuscitam. Se crê, essa cidade inteira chacoalha e Deus mostra o seu poder. Se crê, meu irmão, as estrelas abalam o firmamento. Se crê, as ondas se abrem. Se crê. Mas ele, Jesus, desceu dos céus, se dispôs, se fazendo carne, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Ele se dispôs, ele desceu. E Ele que leva nossas causas para o Pai. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas debilidades, mas um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é mediador de uma nova e eterna aliança. Mas pastor, ele é o mediador, mas o que ele faz? Romanos 8. Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus que justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, antes ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Jesus se dispôs vir até nós, visto que não conseguíamos ir ao Pai. Jesus é quem leva a nossa causa para o Pai, é o mediador. E Jesus é quem ora por nós, porque não sabemos orar como convém. E Jesus é aquele que crê por nós, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Minha irmã, Jesus vai levar o teu caso ao Pai.